Vou já dando boas-vindas a alguns que estão connosco, talvez pela primeira vez. Bem-vindos. Que realmente o Senhor possa falar nos nossos corações como igreja. Porque aquilo que nós temos visto e vamos continuar a ver é Jesus a falar a mim. Também. É? Mas Jesus está a falar às igrejas. Uma igreja que se chama de Éfeso, uma igreja que se vai chamar agora hoje de Esmirna, irá ser depois de Pérgamo, será de Sardo, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia. Jesus falando, e é Jesus que fala às igrejas. Isto é um aspecto interessante, que eu não sei, eu não estive no domingo passado, não pude ouvir porque não tenho tido computador para... Eu também tenho pouca competência de passagem, como vocês todos sabem. Mas não tenho tido computador. Estava variado. Estava variado, estava a arranjar, e portanto não pude ouvir aquilo que... Não é por nada, não tem nada contra o facto do Paulo ter pregado e queria ouvir a mensagem dele, obviamente. Mas foi assim, não o pude ouvir. Portanto, não sei exatamente tudo o que o Paulo ficou quando, domingo passado, convosco analisou a primeira carta de Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. Lembram-se? É que neste processo de queremos fazer juntos, e permitam-me que faça um ponto da situação, que estamos mesmo no início, retomando aquilo que é o nosso tema para todo este ano. Neste processo que queremos fazer juntos, de avaliar as nossas origens, para a elas origens voltarmos, daí o tema de volta às origens, de avaliarmos o como começamos, do qual o novo nascimento é sem dúvida o momento primeiro, sem o qual não há começo. E isto nos foi referido numa pregação do pastor Paulo Pedro, lembra-se há algum tempo atrás, quando ele trouxe o diálogo entre Jesus e Nicodemo. Necessário te é, não vale a pena. Não é possível construir nada até lá. Nada daquilo que nós vamos refletir com a igreja durante este ano faz sentido sem isto. Um momento histórico na vida de cada um de nós, porque a igreja somos todos nós aqui, um momento histórico na vida de cada um de nós em que nós nascemos de novo. Em que Deus pôs em nós uma nova natureza, de facto. Uma nova pessoa. Pessoa essa que vai, durante o percurso de vida, até estarmos com Jesus, vai conviver com aquilo que foi a nossa antiga pessoa, a velha natureza, chamada também. Ela não morreu. Elas têm muitas vezes que estar juntas e conviver. Qual nós alimentamos mais, não é? Aqui é já outra questão. Eu quero ler um texto para focar isto. Isto é fundamental. Senão não vale a pena todo este tempo. Nós vamos gastar horas. Somadas ao longo deste ano todo, vamos gastar horas falando sobre isto. Sobre estes assuntos. Sobre este assunto genérico, que é o voltar às origens. Sendo que voltar às origens também não é voltar ao berço. Não é sermos outra vez bebés espirituais. Não é esse o sentido de voltar às origens. Ele diz lá, o autor de Hebreus, que eles eram como meninos. Tinham que ser alimentados com leite. Ele não diz isto de uma maneira positiva. Voltar às origens não é voltar a ser meninos bebés na fé. Não. É voltar às origens das nossas convicções. É lembrar-nos daquele primeiro momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, em que nascemos de novo, e se lembra nesse momento a alegria, o entusiasmo, lembram-se desse momento ainda, talvez muitos de vós, eu espero que se lembrem, dos projetos que nós fazíamos com Deus, do desejo que nós tínhamos de agradar a Deus, de não lhe desobedecer, nem passar pela nossa cabeça que nós iríamos agradar ao nosso Salvador, aquele que deu a sua vida e que nós tínhamos acabado de receber na nossa vida e perceber que Ele tinha-nos liberto da morte do inferno. Que alegria tremenda. Voltar às igrejas tem a ver com tudo isto. Tem a ver com o primeiro amor, mas tem a ver com tantas outras primeiras coisas que na nossa vida tiveram, espero, porque se não houve isto na vossa vida, se calhar ainda não houve uma origem. Se calhar ainda não houve um princípio. Se calhar não houve aquilo que vamos ler então em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, quem quiser.
para que percebamos a importância disto. Isto eu sinto, é a pedra de esquina de toda a nossa reflexão ao longo do ano. A pedra de esquina está aqui. Sem construirmos em cima disto, vai desmoronar alguns. Vai. Ele diz assim, 5, 15 até 17, sendo que o 17 é o texto, é o versículo-chave. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim de agora em diante, deste dia para a frente, deste momento para a frente, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, o que é que ele diz lá? É nova criação. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Pela fé. Como eu digo, continuamos a conviver, a ter que conviver com as coisas antigas. Mas elas já têm que ter passado por esse que nasceu de novo. Elas já não podem ser o centro da sua vida. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, esta é a pedra de esquina de toda a construção que queremos fazer ao longo deste ano sobre este ano. Esta, ou o texto de Nicodemos, o exemplo de Nicodemos, ou Jesus. Necessário que é nascer de novo. É a mesma coisa, a mesma coisa. Então, neste processo que nós queremos fazer, de recordar como era o nosso amor para com Deus, dos homens, nesse momento, nesse tal momento inicial, como era o nosso coração, a alegria, o entusiasmo, o desejo de agradar e de obedecer, o reconhecimento, a gratidão. Lembram-se? Houve isto alguma vez no vosso coração? Houve alguma vez isto no vosso coração? Se houve isto no vosso coração, se identificam com esta descrição, houve esse primeiro momento. Houve esse passar da morte para a vida. Houve esse nascer de novo alguns na vossa vida. Se nunca sentiram isto no vosso coração, em suma, o primeiro amor. Neste processo, o desafio de meditar sobre o que Jesus diz às 7 igrejas do Apocalipse é também como um fazer do ponto da situação, que é aquilo que Jesus faz com cada uma das igrejas. Jesus faz ali como que um balanço, como um ponto da situação, mostrando de várias maneiras e de uma maneira estruturalmente muito idêntica para todas elas, que bem conhecia cada uma delas. Conhecia a sua realidade, conhecia o seu presente, conhecia o seu passado e conhecia o seu futuro. E para esta igreja ele diz, claramente, não é? Conhecia. Ele conhecia a realidade em que vivia cada uma das igrejas, o seu contexto político, o seu contexto cultural. E há algumas frases em cada uma destas cartas à igreja, há frases que mostram claramente quanto Jesus tem em conta esses aspectos para depois falar à igreja e dar alguns recados à igreja. Recados esses que às vezes são de advertências, são quase de crítica, enfim, no sentido de apontar o dedo, mas é muitas vezes também de elogio, é também muitas vezes, e em cima de tudo, de promessas. Promessas essas que são feitas à igreja no seu conjunto, mas que se desdobram depois nos seus membros individualmente, em cada uma das igrejas. E estou a dar a estrutura de uma maneira muito simples. E isto acontece em todas igual. Mas é interessante que há um aspecto, em todas as cartas, o Senhor Jesus faz apelo, e é Ele próprio que o faz apelo, como nesta carta de Pérgamo, de Esmirna, em que vamos, aquele que é o primeiro e o último. Repara que Ele sempre se apresenta. Ele dirige a sua carta a alguém. Que é a quem? Ao anjo. Não sei se foi analisada esta questão do anjo, do mensageiro, mas pronto, isto temos 7 cartas, se não foi feito, podemos fazê-lo posteriormente. Depois, a cada uma das cartas, ele fala, eis que fala o primeiro e o último. A Efésios diz que eis que fala, ele apresenta-se aquele que tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Também podemos, não sei se foi feito, mas também podemos depois, com o tempo, ir dando o que é que são os candelabros de ouro, o que é que são as estrelas, o que é que se pensa que sejam, porque a própria Escritura, em alguns aspectos, dá aqui alguns esclarecimentos. A igreja seguinte, não vou ver todas, só para vocês perceberem. Assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. O
Senhor Jesus se apresenta. Ele se dirige a sua carta, ele próprio se apresenta como o remetente da carta à igreja. E ele faz apelo a alguns aspectos que tinham sido descritos, tinham sido referidos em Apocalipse capítulo 1. E eu quero ler esse texto de Apocalipse capítulo 1, penso que não foi lido, porque já tinha perguntado ao Paulo se tinha sido referido ou não. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10, vamos a ler só a partir do versículo 10, porque não me queres estender, eu sei que isto é fácil da gente começar a se estender, não é? Diz assim, é João, e no dia do Senhor, domingo, e no dia do Senhor, achei-me exaltado, portanto, Apocalipse 1, versículo 10, no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Eu estou a ler a versão King James também. Há pequenas diferenças de palavras, construção da frase, mas o texto, o sentido é exatamente igual. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte como de som de trombeta e dizia, escreve em um livro o que vês e enviei a estas 7 igrejas. 2 pontos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros de ouro, sendo que os candelabros representam as igrejas, a sua missão, a sua responsabilidade, a sua função na terra, para dar a luz, para iluminar, neste sentido, este sentido genérico. Então, entre os castiçais, entre as igrejas, não é? Entre os candelabros, alguém que semelhante a um ser humano, vestido de uma longa túnica, talar, não é? Que diz talar, não é? É uma túnica até aos pés, comprida, que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Já tentaram olhar o sol assim? Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que se sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Sabem, é este referencial, este é um dos referenciais das 7 cartas. Todas as 7 cartas têm uma referência a algo que aqui está descrito neste texto, sobre a pessoa de Jesus. Aqui ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. Ele escreveu-se aqui, não foi? Neste texto nós lemos na parte final. Eu sou o primeiro e sou o último. A igreja de Pérgamo fala que ele era aquele que tinha a espada afiada de 2 gumes. A igreja de Éfeso, ele diz que era aquele que tinha as 7 estrelas na sua mão e que andava entre os candelabros entre os candelabros. Portanto, vemos o Senhor Jesus se definindo, se apresentando com características. Portanto, este é um referencial fundamental que eu já vou tentar também trazer um pouco de reflexão sobre a importância deste texto e desta referência que cada carta faz também a este texto que acabamos de ler. Voltando às origens. As 7 cartas são uma excelente maneira de nós fazermos um balanço da nossa vida individual, mas também da nossa vida, porque as cartas são escritas às igrejas. O que é que ficou? Como estamos? Ainda temos sonhos? Não sei o que acabaram de ler. Os meus sonhos eu te entrego. Oh, se nós fizéssemos aquilo que cantávamos. Acabámos de cantar. Os meus sonhos, nem de propósito. Os meus sonhos eu te entrego. A minha... Qual era a segunda? Eu sei que o outro era o meu orgulho. O segundo era... Direitos. Os meus direitos te dou. O meu orgulho são troco. É isto que nós fazemos. Mas é isto que nós cantamos. Eu volto às origens.
ficou? O que ficou das nossas grandes intenções, da nossa alegria, do nosso entusiasmo inicial, de quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós percebemos que passávamos a ser filhos da luz, filhos do soberano eterno, do Deus Todo-Poderoso, que Deus nos está preparando um lugar no céu. O que é que ficou desse momento em que nós pulámos de alegria nesse dia? Como estamos? Ainda temos sonho? Ainda vivemos esse amor intenso pelo Senhor nosso Deus e Salvador e por Sua Palavra? Ainda ansiamos estar com Ele cada manhã? Estar com aqueles que, como nós, amam o Senhor? Ainda tememos desagradar ao nosso Rei? De pecar contra Ele? Ou já vivemos novamente cheios dos nossos planos, dos nossos anseios, dos nossos projetos, onde Deus raramente é chamado a intervir, talvez quando algo está a correr mal? Talvez. Talvez. Já fizemos concessões aqui e ali, já consideramos que por vezes há mentirinhas que até são piedosas, tão piedosas que são como se fossem verdade. E até melhores que certas verdades. Já fazemos assim. Já pensamos assim também como os outros pensam. Sabem? Há crentes, ou pelo menos que se dizem crentes, que já é assim que fazem. Já é assim que fazem. Já não tememos quando os nossos olhos não olham direito, quando já não há luz no nosso olhar. Já raramente pedimos perdão com verdadeira contrição e arrependimento por nossos pecados. E perdão uns aos outros. Raramente. Quando foi a última vez que nós, de facto, de joelhos perante a pessoa de Jesus? Joelhos não quer dizer que seja literalmente joelhos, mas na atitude de estar de joelhos perante Jesus. Nós já, como cristãos, pedimos perdão ao nosso Senhor dos nossos pecados. Ou acham que somos perfeitos? Ou acham que isto já é só para quem é um assassino, um miserável, um déspota? Sabem? Vamos a um João. Querem que eu leia o texto? Eu é que vou demorar muito tempo. Eu tinha este texto aqui, 1 de João. Devemos de chegar lá. Devemos de chegar lá dentro de poucas semanas. Vale a pena ler. Já passamos dias, semanas em inanição espiritual, sem abrir sequer a nossa Bíblia, sem gastar tempo em oração, ou então de modo tão ténue, tão superficial, que vivemos em total subnutrição espiritual. Sabem, sobre isto que nós vamos falar. É sobre isto voltar às origens. E outras coisas, não é só sobre isto. Mas é sobre isto. Já nos voltamos a embriagar, a seduzir, a narcotizar com o trabalho, o sucesso, o conforto, os bens materiais, as lícitas seduções do mundo, que já nem entendemos, nem vemos para onde caminhamos. Sabe o que é que o Senhor Jesus diz à última igreja de Laodiceia? Tu te achas rica, mas és miserável, nua, pobre, inútil. À última igreja de Laodiceia. Tu te achas rico. Nós já nos achamos confortáveis nos nossos sofás, nas nossas boas casas, comparando com outros, não é? Nas nossas boas posições. Somos os pobres. Podemos ser os pobres. Não é obrigatoriamente por ser pobre quem tem boas posições. Não vou dizer isto. Entendam o que eu digo. Mas podemos ser uns pobres. A Laodiceia provavelmente era mesmo rica. Mas era um pobre. E sabem qual é o contraste incrível na relação a esta igreja que nós vamos ver hoje, para o qual só temos 4 versículos. E o Senhor Jesus diz, tu és pobre. Tu de facto és pobre, igreja. Mas és rica. Vamos ler isso. Laodiceia diz exatamente o contrário. Tu és rica, mas és uma miséria. És nua, és pobre, és uma miséria. Estou a parafrasear. Esta palavra miséria não aparece lá. John Piper afirmou, um pensador e um escritor cristão conhecido, afirmou uma das grandes finalidades do Twitter e do Facebook será a de provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo.
Ao Facebook e ao Twitter, ponham lá coisas que eu nem sei o que são. Porque há mais coisas, que às vezes ouço o que é isto. Às vezes ouço um podcast. O que é que será isto? Este podcast faz alergias ou não? Percebem o que é dizer? Estamos a gracejar, mas estou a falar muito a sério. Sabe o que é uma das coisas que eu acho muito interessantes e vou lançar no filme que é a Igreja também? São 3 os desafios que eu tenho para lançar à Igreja. Um deles será um desafio para ficar até ao fim das 7 cartas. Uma das coisas que cada uma das cartas diz, da mesma maneira que cada uma das cartas é sempre endereçada ao anjo da Igreja, em cada uma das cartas o remetente sempre se apresenta com características. Já vimos diferentes, mas todas elas originárias daquela descrição inicial, onde o ponto de situação é feito. Eu sou o juiz, eu sou aquele que tem a espada e o escudo. Eu já não sou mais o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o soberano. Eu sou aquele que virei para julgar a humanidade e a terra. É assim que Jesus se apresenta ao mundo. Há uma outra coisa que todas as cartas fazem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Este é o desafio, irmãos. Não estamos a entreter. Senão eu vou já sentar ali. Já. Sentar ali. Isto não é para entreter. Isto é muito sério, é muito solene. Porque quem nos fala foi este que eu acabei de ler a descrição dele. Não é assim alguém assim. É este o soberano. Cujo rosto brilha com uma luz do sol mais intensa que possível. Os olhos com chama, são chamas, etc. A descrição pictórica nos ajuda a perceber o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já não é mais o cordeiro humilde que ele foi levado à cruz. Ele é o Deus soberano que está entronizado. Já não temos certezas absolutas do absoluto de certezas que a Bíblia nos ensina, porque o mundo não o aceita, não aceita aquilo que a Bíblia ensina, e se opõe com tanta veemência, de tantos modos diferentes à fé, que nós já admitimos duvidar, já estamos inseguros dos nossos valores e convicções, já começamos a considerar a Escritura talvez um pouco antiquada, talvez muito pictórica, enfabulada, assim, um bocado de fábulas e tal, algumas histórias interessantes, e passível de várias interpretações. Isso de Deus ter criado o universo em 6 dias, de ter determinado que o casamento era entre um Adão e uma Eva, que o pecado é uma herança universal que eles nos deixaram definitivamente até que Jesus volte e novos céus e nova terra sejam estabelecidos, e até isso dos novos céus e da nova terra é uma romanesca ideia. O que interessa é o aqui e agora. É de tudo isto, irmãos, e outras que eu não teria tempo de ler e de apontar, é de todas estas questões que estamos a falar. É de todas estas questões que nós iremos falar ao longo deste e de outras. Mas é destas. Por tudo isto, as cartas às igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, encaixam então perfeitamente neste propósito. Pois é isso mesmo que Jesus faz com a sua igreja aí. E o faz, eu estou a ler para poupar tempo, porque eu sei que há alguns assuntos que vão ser um bocadinho mais... E temos ainda também a ceia, que é algo também muito importante para nós. E não há muito a dizer. Este texto que nós temos de hoje, há uma ideia. Para mim, há lá uma ideia. Só. Há lá uma questão única e básica, fundamental. O Senhor Jesus faz começando por se revelar em poder, como nós vimos. Na qualidade de juiz e soberano sobre a Igreja e sobre a história. Ele é o soberano sobre a Igreja, ele denomina as 7 igrejas. Muitos acham, e eu acho também, que as 7 igrejas foram escolhidas 7 num sentido mais universalista do número. É uma questão, não foi a uma igreja, não foram só a 2, eram as igrejas. As igrejas todas. É a nossa de hoje, daqui e de agora. É.
Mas ele também se revela lá como o Senhor, o dono, o soberano da história. Quando ele no fim diz que irá julgar a todos. Ele vem como juiz, não só para aquelas igrejas, como pela igreja. E isto já vemos que é algo que a Bíblia nos ensina. Se Deus começa o seu julgamento pela igreja, não sei já o texto de Hebreus? Não sei, já sei Hebreus. O que será, agora que me vem à mente, não tinha ido procurar esse texto, o que será daqueles que não... Pedro, se Deus começa a julgar a sua própria igreja, e é o que ele está a fazer aqui, imagine o que vai ser no momento perante aqueles que o rejeitaram. E temos aqui uma primeira lição. Ainda não é um desafio, é uma primeira lição. É um desafio sempre, as lições. Se não tivermos de novo a revelação clara do nosso Senhor e Salvador em sua grandeza, em sua majestade, em seu poder, tanto quanto em seu amor, em sua misericórdia, em sua graça para connosco e em tantos outros aspectos do seu ser divino, como João e as igrejas tiveram, não podemos voltar às origens. E isto porquê? Porque eu sou o primeiro e o último. Tudo começa em mim e tudo acaba em mim. Se nós não percebermos a pessoa de Jesus desta maneira, se nós não entendermos que é perante a pessoa de Cristo que nós temos que analisar e observar aquilo que tem sido ou não tem sido a nossa vida, então nós eu acho que vocês estão achando que isto é uma ideia qualquer peregrina que nós tivemos, porque tínhamos que ter um tema para este ano, e portanto, escolhemos este. Podia ser um qualquer. Não é? Estão a perceber o que eu quero dizer? Se nós não percebemos que é Jesus mesmo que nos está a desafiar com este assunto. E Ele o faz, porque faz com estas 7 igrejas, começando por dizer: eu sou o soberano. Eu sou o Deus eterno. Eu sou aquele que julga. Eu sou aquele que avalia. Mas eu também sou aquele que está lá subentendido. Eu sou aquele que dei a minha vida por vocês. Não é? Se não percebermos que esta é então a reflexão crucial, então vamos gastar muito tempo e é uma inutilidade este tempo que nós iremos gastar à volta disto. Uma segunda lição, Jesus fala, e isto é só recapitular aquilo que eu já tinha chamado a atenção. Jesus fala às igrejas. Adverte, censura, elogia, promete a toda a igreja solidariamente. Há uma clara dependência e implicação de cada um no todo. É verdade que às vezes são poucas. Talvez há uma igreja que eu me lembro em que o Senhor Jesus fala de um nome. Foi de alguém que foi martirizado. Acho que foi na igreja de... Já li. Uma das igrejas. Exatamente, é Antipas, que foi martirizado. Poucos nomes do Senhor Jesus fala à igreja no seu conjunto. Isto é uma segunda lição. Nós somos solidários uns com os outros. E o primeiro tema de reflexão é este: quais as minhas atitudes, comportamentos, práticas que estão limitando o crescimento e o desenvolvimento da minha igreja? Jesus, nestes textos às igrejas, nestas cartas às igrejas, por vezes aponta o dedo a certos grupos dentro da igreja, ou sem nomear, certos grupos dentro da igreja, e diz que outros não estavam agindo da mesma maneira, não estavam correndo os mesmos riscos. As advertências não eram para todos, eram para a igreja no seu conjunto, mas era por causa de alguns. Eu pergunto quais são as minhas atitudes, os meus comportamentos, ou falta de atitude, ou falta de comportamentos, ou falta de práticas, ou as práticas ativas que eu tenho, que estão limitando o crescimento e o desenvolvimento da minha igreja, que não nos permite estar no centro absoluto da vontade do Mestre, do cabeça, do supremo pastor da igreja. Crítica, rebeldia, sempre resistimos ao Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que estou à última igreja, o Senhor Jesus diz, eu parece que já estou a falar de todos, mas só estou a abrir algumas coisas. Depois serão isto. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Rebeldia, desobediência, falta de comunhão pessoal, desconhecimento da palavra. Sabe, irmãos, se nós não desconhecemos e não damos tempo à palavra,
dificilmente nós vamos conseguir estar de volta à origem. Quem é a palavra? É que a palavra não é o que é a palavra, é quem é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Se nós não damos tempo à palavra, irmãos. E sabe, esta é uma questão que eu vejo e percebo que é crucial na nossa relação. Acho que aqui nós temos muito para voltar às origens. Muito. Muito. Será que há falta de fidelidade no casamento? Falta de fidelidade nos relacionamentos? Eu digo que vou. Eu digo que não. Eu comprometi-me, faço. Mesmo que depois apareceu qualquer coisa mais interessante, mas eu já me tinha comprometido. Percebem? É porque este não é o problema, não é naquele dia. Foi aquela assim, não, este é a atitude. Porque quem faz isto uma vez, faz segunda, faz terceira, faz quarta, continua a fazer. Oh, que Deus tenha piedade de nós. Percebamos que os nossos comportamentos não têm implicações só naquele momento, para aquela situação. Eles normalmente refletem aquilo que nós somos e que habitualmente faremos em circunstâncias idênticas. Falta de fidelidade nas relações. Estou a falar para fora do casamento, mas também, claro, obviamente. Falta de compromisso com o corpo. Falta de testemunho cristão. Falta de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Sabem, nós queríamos crescer 10% ao ano para podermos ter novos obreiros e decrescemos do ano passado para cá mais de 8%. Será que o que é que implica os meus atos? O que é que implica os meus comportamentos? O que é que implica as minhas atitudes? O que é que isto está a pôr em causa? A igreja da Ação Bíblica, da Rua Filipe da Mata 128B, que é a minha igreja. O que é que os meus comportamentos, as minhas atitudes? Percebem? Foi isto que Jesus está a dizer às igrejas. Vocês estão solidários. E quando alguma coisa de mal está a acontecer com alguém lá dentro, todos sofrem. E quando alguma coisa de bem está a acontecer ali dentro, todos beneficiam. Mesmo que seja com um grupo pequeno. Para bem ou para mal. Entendemos isto? Aceitamos isto. Percebemos que é isto que está nas cartas. Também está, não é só isto, mas também está em cada uma das cartas que Jesus escreve às igrejas, através de João. Eu não tenho muito, passando à nossa carta, a segunda, eu não tenho muito para... Portanto, este foi o primeiro desafio, irmãos. É nós analisarmos. Vamos tirar tempo, pensemos nisto. Isto é um desafio para hoje, mas é um desafio para a semana. É um desafio para juntos nos grupos. É o primeiro, há 3. Este é o primeiro. O que é que em mim, eu repito, quais as minhas atitudes, comportamentos, práticas que estão limitando o crescimento e o desenvolvimento da minha igreja? Dei alguns exemplos. Não esgotei os exemplos, dei alguns exemplos. Como eu disse, não tenho muito para dizer sobre esta carta de Cristo à igreja de Esmirna, mas o pouco que temos sobre ela é tremendo. É gigantesco, é fantástico, é incrível, é desafiador. Ela era, e vamos ler, ainda não lemos, não é? A própria carta, ela é bem pequenina. Então, capítulo 2, versículos 8 a 11, são só 4 versículos. Neste contexto, já com todo este pano de fundo, na qual esta carta se insere, e depois tudo isto que já foi dito, vou ler a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Conhece as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conhece a blasfémia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer.
Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até à morte e te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ou aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Ela era e se considerava pequena, insignificante, simples, ignorante, fraca e pobre. Ela se considerava. A leitura que o Senhor Jesus faz, eu que conheço. Tu és pobre. Tu és porque ela se considerava. E se calhar era mesmo, no sentido humanamente falando, de dinheiro, de recursos. Como pobres nós somos, a Igreja da Fé também, como pobres. Eu espero que todos se considerem pobres, de facto. E porque se considerava de facto assim, Cristo a considerava de facto rica. Esmirna era uma igreja que alicerçava a sua fé, a sua prática, a sua humildade, a sua fraqueza na aceitação das tribulações. Vejamos o que o Senhor Jesus diz lá. Conheça as tuas aflições. Na outra versão diz, conhece as tuas? Tribulações. Uma igreja habituada ao sofrimento. Uma igreja que crescia e que vivia no meio da perseguição. E ele faz referência a isso quando diz que conhecia muito bem aquela corja que ele refere ali, não é? Conheça a blasfémia dos que se dizem judeus, mas que não são. Era uma sinagoga dos judeus nesta cidade, era muito poderosa. Tinha muita gente, segundo o que consta pelos dados históricos. Era grande. E esta comunidade dos judeus fazia uma guerra tremenda à Igreja de Jesus. E depois aliada, porque já estamos nos anos, provavelmente ali por volta dos anos 90, 95, não é? Como muitos consideram que foi escrito por esta altura o Apocalipse. Já estamos numa época em que o próprio Império Romano está perseguindo, está violentamente contra os cristãos. E porquê? No início não havia. Lembram-se Paulo perante Festo, perante o Agripa, o Herodes Agripa, não é? Herodes Agripa, Paulo, eles até disseram, não vemos nada de mal. São coisas que são questionas entre eles. Eles achavam que eles eram tão judeus como os outros. Isto era questão de judeus. E a religião judaica era reconhecida. A religião judaica era considerada oficial, chamemos assim. Era tolerada, no mínimo. Pronto. E, portanto, eles não faziam guerra aos judeus. Mas este novo grupo que surge, passaram 60 anos, ou 50, passaram 50 anos desde que houve este diálogo entre talvez um pouco menos, entre Paulo e, por exemplo, vou dar este como exemplo, haveria outros, Paulo e Festo e o Agripa, a igreja expandiu-se. O crescimento era tremendo. O testemunho era absolutamente era tremendo, pronto, quer dizer, não havia como contornar. E percebeu-se claramente que já não eram de facto a mesma coisa. Uma coisa era os sinagogas dos judeus, outra coisa eram as igrejas dos cristãos. E a guerra foi, e eles se juntaram, quer os judeus de Esmirna, quer os romanos, contra a igreja. E por isso o Senhor Jesus diz, eu conheço, tu tens passado e tens sofrido, por isso tu és rica. Tu és rica em obras, tu és rica em testemunho, tu és rica em exemplo, tu és rica na tua relação de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. E depois o que é que o Senhor Jesus nos promete? Imagina. O que é que o Senhor Jesus promete a esta igreja a seguir? Porque eles iriam sofrer ainda mais. É? Então a igreja não é para ser toda a gente viver bem, toda a gente viver sem problemas, não haver nem pobres, nem sofrimento, nem dor, nem nada disso. Se calhar é melhor rasgarmos esta página da Bíblia, não? Eles já viviam com tantas dificuldades, mas eram ricos, estavam alegres, estavam espiritualmente fortes. Irmãos, imaginem, isto é a diferença que faz para as outras igrejas, algumas das outras igrejas que nós vamos conhecer.
E o Senhor Jesus diz, não temas o que aí vem. Não temas o que aí vem, o que vais sofrer. À prisão, inclusivamente, alguns vão parar. Sabe, um deles, que é muito conhecido, um dos pais da igreja, Policarpo, um tal Policarpo, foi bispo desta igreja, chegou mesmo, esse é conhecido, sabe-se, está descrito nos anais da história, que chegou a ser martirizado. Era desta igreja. Quando ouvirem falar no Policarpo, ele era desmido. Foi um dos pais da igreja e foi até à morte. Provavelmente era um dos líderes da igreja. Provavelmente outros, mas aqui o Senhor Jesus fala a alguns de vós na prisão. A fim de que sejais provados e sofrereis perseguições durante 10 dias. Ser fiel até à morte e darei a coroa da vida. Mantém-te firme, mesmo que o resultado final seja a morte. Então quem é que acha que a vida cristã, quem é que ainda acha que a vida cristã é assim um mar sereno, tranquilo, de águas cálidas e transparentes, ou com 5 graus, com 6 graus de temperatura, com -1, como no outro dia marcava, de manhã às 7 da manhã. Ai, sonhar com isso até nos faz... Sabe, às vezes os cristãos acham que a vida cristã é isto. O Senhor Jesus nega. Não quer dizer que nós vamos viver sempre em tribulação. Não quer dizer que nós vamos viver sempre em águas agitadas. Não quer dizer que vamos viver... Mas estamos a ler o que o Espírito diz às igrejas, através de João, e aquilo que o Senhor Jesus diz a João, ele escrever. Esta igreja de Esmirna, com homens iguais a nós, com nome. Policarpo, por exemplo. Iguais. Que sofriam e que sentiam o mesmo que nós. Aprendemos com estes irmãos? Aprendemos? Aprendamos com estes irmãos. Que exemplo, que caráter, que fé evangélica. Esta sim, fé evangélica, irmãos. Não é aquilo que se diz hoje dos evangélicos, que são, às vezes já não se distinguem dos outros élicos quaisquer, sejam os quais forem. Que fé evangélica, baseada no Evangelho, baseada no amor ao Senhor. Será neste ponto que temos necessidade de voltar às origens? Será que é neste ponto? O que é que nós, o segundo momento de reflexão é este? Para nós e para a semana e para a vida. Só para a vida. Tempos trabalhosos se adivinham, irmãos. Tempos trabalhosos se adivinham. Claramente para todos nós e para a Igreja. Oposição, talvez clandestinidade, mesmo na Europa. Indiferença, no mínimo, gozo, desprezo, eu estou a terminar, perseguição, prisão, maus tratos físicos. Isto já acontece em muitos locais. Mas às vezes é que só conseguimos ver aquilo que está mesmo ao pé de nós. Mas não é preciso ir muito longe. Não é preciso ir muito longe. Hoje em dia o mundo é chamada uma aldeia global, não é? Chegar daqui à Coreia do Norte, ou chegar daqui ao Iraque, ou chegar daqui ao Irão, ou chegar daqui à Nigéria, ou chegar daqui à China, ou chegar daqui a tantos outros países, irmãos. É num instante. E sabem, estes lá estão a passar isto tudo. E muitos outros locais. Israel, por exemplo, também. Desprezo, perseguição física, prisão, maus tratos, injustiças. Tempos difíceis se adivinham, irmãos. Tempos difíceis se adivinham. Trabalhosos. Violência contra nós. Então, o segundo tema de reflexão. Nos dispomos, nos posicionamos como perante isto. O que faremos se e quando confrontados com tais factos nas nossas vidas, na nossa sociedade? Já pensaram nisso? Se agora começássemos a ter perseguição, se agora começássemos a ter quem nos viesse maltratar, quem nos viesse querer fazer mal, já esteve mais longe. Como é que nós nos posicionamos?
que é que seria de nós? Continuaríamos a vir aqui domingo após domingo, realmente? Continuaríamos a afirmar a nossa fé? Continuaríamos a manifestar que somos diferentes dos outros na atitude, no exemplo, na postura, nas palavras, nos comportamentos, no compromisso, em tantas áreas da nossa vida? O nosso testemunho? Continuaríamos a afirmar que somos cristãos, filhos do Deus Altíssimo, salvos em Cristo, pelo seu sangue? Só isto. Nós só somos isto. E isto cria tanta oposição. Só porque dizemos isto às pessoas, isto cria tanta oposição. Tanta incompreensão. Tanta raiva. Porquê? Só porque dizemos que fomos salvos em Cristo e estamos indo para o céu porque o seu sangue nos libertou e nos salvou. Isto é tão aparentemente inofensivo, mas mexe com os potestades. Nós estamos em guerra. Este é o segundo tema de reflexão. Como é que nos posicionaríamos? Como nos comportaríamos? O que é que acham? A gente ainda não estamos a viver lá. Mas alguns de nós já viveram situações assim. O desprezo, o gozo, não é? Já viveram isto. E outros estão vivendo. Isto é o mínimo. É o mínimo. Eu assim por rasteio. Mas já custa. Custa ou não custa? Custa. Imaginem o resto. Imaginem mesmo. Este é o desafio. Imaginem. Imaginemos. Para darmos valor àqueles irmãos que estão passando por isto, por esse mundo fora, bem perto de nós. Porque já nada está longe de nós. Com a comunicação social, com a televisão e com os outros meios que se usam cada vez mais, em cada momento estamos em todo lado. E finalmente o terceiro tema de reflexão que eu gostaria que ficasse para daqui para a frente até mais 5 domingos. É muito simples. O que é que o Espírito diz à Igreja? O que é que o Espírito disse na semana passada? A Igreja és tu, sou eu. O que é que o Espírito diz à Igreja? Hoje, nos próximos 5 semanas. O desafio é ter um suporte onde apontemos aquilo que o Espírito diz. Pode ser um papelzinho na Bíblia. Pode ser outros suportes quaisquer, eletrónicos ou o que quiserem. Mas façam, irmãos. Porque senão nós vamos estar a passar por algo que foi escrito às igrejas iguais às nossas. Estamos a querer aplicar isto que o Senhor Jesus ensina e, através do seu Espírito Santo, fala às igrejas e nós achamos que é para aquelas igrejas. Se calhar. Isto para nós não nos diz nada. O Espírito já não fala mais com as igrejas. Jesus já não tem recados para nós. Do século XXI. Irmãos, o desafio é este. O que é que o Espírito nos diz? Apontem. Quem tem ouvidos aqui entre nós? Quem tem ouvidos? Irmãos, se cada um de nós acha que tem ouvidos, aponte. Esteja atento ao que o Espírito está a dizer à Igreja. A Igreja, és tu, irmão, sou eu. O que é que o Senhor está-nos a apontar? O que é que o Senhor nos está a repreender? Ou não, porque o Senhor não repreendeu só. Ele disse que esta Igreja era rica. O Senhor Jesus se regozijava, de certo modo, com esta Igreja, pelo modo como ela vivia a sua fé. Sendo tão pobre, tão miserável, tão pobre, verdadeiramente, humanamente falando, e ela não é tão rica aos olhos de Deus. Então, o que é que o Espírito está a dizer à nossa Igreja? Gostaria muito que cada um fosse apontando. E depois, no fim, todas estas reflexões juntas, gostaríamos de juntar e talvez vamos descobrir o que é que o Espírito está a dizer à nossa Igreja, a Filipe da Mata, hoje, com esta reflexão conjunta. Este é o desafio que é para ficar. Se consideram isto útil, se consideram isto que vem de Deus, se acham que isto é justo porque sai do texto bíblico, se é uma invenção minha, não façam. Não façam. Façam se quiserem. Mas se acham que isto é uma reflexão que vem de Deus e que vem do texto das Escrituras, e eu vos mostrei que nas 7 cartas é dito em todas elas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja.
Irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à nossa igreja da Filha da Mata, hoje, na semana passada, no próximo domingo, no outro a seguir, no outro, farão 7. No mínimo. No mínimo. Mas podemos continuar a fazer isto para a frente. Mas já que estamos a ser desafiados com esta exortação em cada uma destas cartas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, então ouçamos, irmãos. Ouçamos. E depois, no fim, juntar e ver o que é comum. O que é que todos nós, ou o que é que vários de nós, ou o que é que muitos de nós estão a sentir da parte de Deus, porque a igreja, o Espírito está em cada um. Não está em mim mais do que está no outro. É o mesmo Espírito. Então Ele quer falar à igreja. E se juntos nos sentimos solidários, se juntos nos sentimos corpo, e Jesus está fazendo este exercício com o corpo, não está a fazer este exercício. Eu não estou a desvalorizar, obviamente, não estou a desvalorizar a responsabilidade individual de cada quem. Claro. Mas isto é tão abundante em toda a Escritura, a responsabilidade individual de cada um, em que cada um é responsável perante Deus, em cada um... Mesmo no final de cada texto, as promessas se desdobram para cada um. Aquele que vencer, então esse não experimentará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que resistir, terá o direito de comer da árvore da vida. Isto é individual. Mas o desafio inicial, a promessa inicial é feita ao corpo, é feita ao conjunto. Há aqui um compromisso, há aqui um viver conjunto. Há aqui algo que implica a todos. E depois este implicar a todos acaba por também se refletir e se desdobrar em cada um. Normalmente a gente pensa um bocadinho ao contrário. Cada um depois se junta e fazemos a igreja. Aqui é da igreja que vai, é do todo que vai para cada um. É um bocadinho o raciocínio feito ao contrário. O que é que o Espírito está a dizer à igreja? Eu gostaria depois de juntar tudo isto e ver o que é comum. E provavelmente podemos aprender aqui muita coisa. Poderemos encontrar aqui alguma coisa que Deus nos está a querer dizer. Se acharem justo, se acharem que isto vem de Deus, então não é muito difícil ter um papel. Pode ser nas vossas reflexões ao longo da semana, pode ser com os contributos dos grupos. Podem fazer individualmente depois nos grupos, com os contributos, de continuarem a refletir sobre estas outras questões paralelas e esta também. Então chegar mais isto, é verdade. Eu sinto mais isto, aparece-me também aqui. Ponham. Trabalhem. E se o Senhor nos sempre mostrar os mesmos, ou várias coisas sempre iguais nos vários 7 domingos, então é porque provavelmente são mesmo aquelas. Não é? Nós não temos, provavelmente, todos os defeitos que todas aquelas 7 igrejas tinham, nem todas as virtudes que aquelas 7 igrejas tinham. Temos 1 ou 2 defeitos e temos 1 ou 2 virtudes. Irmão, ponham. É um desafio. Temos muito a aprender com esta igreja. O desafio que esta igreja nos deixa, porque este foi o tema de hoje, era a igreja de Esmirna, mas como isto encaixa no conjunto de todas as outras, e tem em comum tudo aquilo que nós vimos com todas, e esta também, lá está, o desafio que a igreja de Esmirna nos lança é este. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã nos aspectos mais difíceis, nos aspectos mais duros, nos aspectos mais... menos agradáveis. É muito agradável estar junto aos domingos, é muito agradável almoçarmos juntos, é muito agradável tratarmos de assuntos, é muito agradável fazermos acampamentos, fazermos passeios, e é bom, continua a ser bom e continuará a ser. Mas sabem, a igreja não vive só disto. Vai haver momentos em que a igreja está passando por dificuldades, por perseguições, por aflições, por tribulações, de várias maneiras. De várias maneiras. Pode ser na saúde, pode ser no luto. Pode ser de muitas maneiras as aflições que Deus nos traz. E eu penso que todos nós temos vivido situações de aflição. Como é que nós estamos convivendo com essas situações? Achamos que isto é algo como aquela igreja que é para nosso bem? Que está sob o controle de Deus? Ou já percebemos, ou já achamos que Deus já não está mais sob o controle destas coisas? Que Deus já não é para ali chamado. Estamos entregues a nós próprios. Estes irmãos de Esmirna aceitavam a aflição, aceitavam a perseguição, aceitavam as prisões, aceitavam até a morte e o martírio, porque eles percebiam que Jesus estava no plano, estava no controle. E era, através das dificuldades e das provas, eram
desafios para o crescimento individual e do corpo. Por isso eles eram ricos. Que o Senhor nos enriqueça dessa maneira. Nós queremos é que cada um se dê inteiramente a Jesus. Se dê inteiramente a Deus. Depois Deus faz com ele o que Ele quiser nos outros aspectos. Agora, estamos nós nos dando inteiramente a Jesus? Estamos nós nos dando como na origem, no momento em que nós percebemos que o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados e nós nos entregamos inteiramente a Jesus. Quem sabe, para tantos, esse foi o único momento que isso aconteceu. Foi o único. Que o Senhor possa trabalhar connosco ainda ao longo desta semana.